Amém. Eu quero cumprimentar todos na paz do Senhor. Amém. Cumprimentar também os nossos amigos, irmãos, visitantes que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam muito bem-vindos. Curva a sua cabeça, vamos fazer uma breve oração sentado mesmo, para que o Espírito Santo possa nos iluminar nessa noite. Soberano e eterno Deus, Pai em cuja presença estamos, elevamos a nossa voz com toda a reverência, temor e tremor diante da tua majestade. Aqui nos reunimos, Senhor, juntamente com os teus servos e servas, teus filhos. Pai querido, Senhor, aqueles que estão à distância, Pai, aprendendo, Senhor, também participam das mídias sociais. Pai querido, reunidos aqui, Senhor, para, meu Deus, entender um pouquinho deste funcionamento, deste curso que o Senhor nos colocou, nos direcionou, para estarmos ministrando a tua palavra. Capacita a nossa mente, o nosso entendimento, Pai, para podermos entender, ó Senhor, e aplicar em nossas vidas aquilo que o Senhor falar através deste curso. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, por que teologia? Por que fazer teologia? Às vezes a gente faz essa pergunta e parece que teologia é uma coisa de um grupo de pessoas que querem estudar a Bíblia ou querem virar teólogos. Parece coisas de pessoas que não querem tanto talvez se aproximar de Deus, mas ou querem apenas estudar. Mas a verdade é que a nossa fé, ela é formada pelo aquilo que nós conhecemos de Deus. E quando nós pegamos a Bíblia, não basta lermos a Bíblia. Nós temos que entender o que o Senhor quer dizer através da Bíblia. O que Deus nos ensina. Qual é o seu projeto? Qual é o seu plano? O que é que Deus já fez? O que é que Deus vai fazer? Como é que Deus age? Como é que Deus interage com o homem, com o ser humano? O que é ser da família de Deus? O que é pertencer ao povo de Deus? A teologia, ela se propõe a responder a tudo isso. Justamente porque, quando falamos de fé, como é que você pode entender o plano de redenção, de salvação, se você não entender os processos pela qual o Senhor programou a respeito da salvação? Se você não entender, por exemplo, a soteriologia, a doutrina da salvação, como é que você vai entender a pessoa de Jesus Cristo, o Deus Trino, a segunda pessoa da Trindade, se você não entender que ele veio como homem, mas também como Deus? Como entender as coisas que estão por vir se você não compreender a escatologia? Como é que eu posso balizar a minha fé se eu não entender, por exemplo, que a teontologia, que é o estudo não de Deus, mas o estudo acerca das coisas de Deus, se eu não entender, como é que eu posso entender como é que Deus interage com o homem? Será que Deus não criou a humanidade e largou a sua própria sorte? Como é que eu posso responder a um questionamento de alguém que me questiona se Deus existe, por que ele não age no mundo, por que há tanta miséria, por que há tanta coisas ruins? Por que acontece tantas coisas ruins, até mesmo com pessoas que seguem a Deus? Como fica a sua fé, se você não entende? A bem da verdade, a maioria dos cristãos, infelizmente, eles têm a sua fé pelo ouvir, mas só o ouvir do outro. Ele não consegue compreender como é que Deus interage com ele. Ele não consegue compreender a profundidade do plano de redenção, de salvação do homem. E quando você é questionado pela sua própria fé, quando você é questionado pelas suas próprias dúvidas, basta apenas o que alguém fala e está tudo bem. E quando aparece uma cerca de
dois pontos de vista teológicos diferentes. Quem está certo? Quem está errado? Qual a informação que tem? Somente nos cultos rotineiros, ou seja, rotineiros, nós temos em cada igreja, nós não temos, às vezes, como aprender tudo isso. Ou não temos o tempo, muitas vezes, a própria igreja não tem tempo a se dedicar a ensinar todas essas questões. E o curso de teologia, ele serve para isso. Eu vou conhecer exatamente a pessoa do Espírito Santo, vou conhecer a pessoa de Cristo, vou conhecer a doutrina do pecado, a origem do pecado, vou conhecer a doutrina da salvação, como é que a igreja foi formada, como é que a Bíblia surgiu, da onde surgiu, como é que eu faço para entender a Bíblia em pontos que eu não consigo entender. A teologia, a finalidade dela é exatamente essa. Então, sem eu entender, sem eu estudar, sem eu conhecer teologia, eu não conheço Deus. Não conheço Deus numa profundidade em que a minha fé não consiga ser abalada. Uma coisa é nós contarmos o milagre do outro. A outra coisa é você contar o seu milagre. Uma coisa é você conhecer Deus pela fé do outro. Outra coisa é você conhecer Deus pelo seu relacionamento. Por isso que nós temos que buscar entender teologia. Com base nisso, há muito tempo a gente vem estudando. Quem nos conhece, há muito tempo a gente vem se dedicando a essa área de ensino. E é por isso que, conversando com o pastor Eduardo, conversando comigo, né, o pastor Eduardo já foi meu aluno, né, a pastora Ana, o Eduardo Tavares, já foram meus alunos aqui, já foram meus alunos. Mas estão aqui de novo? Estão, porque tem matéria nova para se aprender. Nós demos um upgrade desse curso. Tem coisas novas e rever coisas que nós já aprendemos, que muitas vezes vai acabando pela quantidade de coisas, cai mesmo esquecido. Então o pastor Eduardo conversou comigo e falou assim: pastor Demetrios, quando tiver pronto a estrutura, eu queria que o senhor, se pudesse, desse um curso de teologia. Confesso que eu até falei com o pastor Eduardo sem problema nenhum, mas eu imaginei que a gente fosse alcançar as redes sociais, e o pastor Eduardo, como ele está pelo menos uns 2 quilômetros à minha frente nessa faixa de mídia, então ele, né, a visão dele já é estratosférica. Aí ele falou: não, pastor, vamos fazer em pessoas que não estão aqui na região do Presidente Dutra e gostariam de fazer o curso, gostariam de estudar, de aprender, né, teologia, aprender as Escrituras de maneira correta, de maneira que elas possam fazer a diferença e impactar a nossa vida. Eu falei para o pastor Eduardo: só Deus serve, eu só sei ensinar. Aí a única coisa que eu falei para ele é importante: o que de graça deste, o que de graça recebeste, de graça deste. Aleluia. Como ele tem a mesma forma de pensar, então nós projetamos isso. E por essa razão, nós montamos este curso. Tá? E aí nós vamos fazer a apresentação do curso, como ele vai funcionar, qual vai ser a estrutura, a dinâmica, qual vai ser as normas, o tempo de duração, qual vai ser a carga horária desse curso, a questão da frequência, qual vai ser a exigência de frequência para uma aprovação, uma validação do curso, qual vai ser a forma de avaliações, como é que nós vamos fazer essas avaliações, a inscrição, enfim, o registro escolar, como é que vai se dar tudo isso. Então nós vamos fazer a apresentação e no final, eu acho que talvez fique melhor, né? Porque de repente quem quer fazer uma pergunta, às vezes a pergunta está no roteiro, né? Então, se alguém quiser escrever a pergunta, no final eu abro para você poder fazer a pergunta e aí a gente responde para vocês, tá bom? Então, como a gente sempre gosta, eu falei: Senhor, que nome eu dou esse curso de teologia, né? Como a Bíblia... Arruma uma coisa como a Bíblia é e a Bíblia nos traz conhecimento, então orei ao Senhor, o Senhor nos colocou este nome: a luz do conhecimento.
Então, apresentar um pouquinho o curso. O que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar a respeito da estrutura do curso, como é que ele está estruturado, quais são as normas gerais, qual a duração do curso, qual vai ser a durada do curso, as frequências, como é que vai ser as avaliações, as inscrições, como é que elas serão feitas, e o registro escolar, como é contado, tabulado esses dados para emissão de cada final. Quando eu falo da estrutura do curso, primeira coisa que eu tenho que entender, o curso ele tem 30 meses de duração, curso todo. Pastor, é muito tempo. Não. Sendo uma vez por semana, de quarta-feira, a gente vai ver aqui que não é muito tempo. Mas por ser só de quarta-feira, 2 horas por quarta-feira, acaba a gente precisando de um prazo maior. Então o curso ele tem uma duração de 30 meses e ele está dividido em 5 módulos. Tá? Então nós vamos ver aqui da forma que ele está, as disciplinas, as matérias que elas estão colocadas em cada módulo, tempo de duração em cada módulo, quantidades de horas, aulas previstas para cada módulo, né? A quantidade de horas previstas para avaliação e o total de dias. Se nós fôssemos quantos dias eu termino, né, esses módulos. Então vamos lá, o primeiro módulo, nós vamos falar de introdução à teologia. Já que a matéria é teologia, eu preciso entender de onde surgiu. Se você pegar a palavra teologia, acha na Bíblia, procura aí. Você não vai achar. Então, de onde surgiu? Qual é a origem? O que se trata? Então, a introdução à teologia vai nos explicar muito como é que a teologia foi se formando através do período da história, principalmente da história da igreja, tá? Nós vamos ver Bibliologia 1. Bibliologia 1 vai trazer para nós como é que a Bíblia foi composta, formada, a origem da Bíblia, né? Muitas coisas interessantes. Bibliologia 2 nos traz um panorama geral do Antigo Testamento e a Bibliologia 3 nos traz um panorama geral do Novo Testamento. Nós temos uma média de carga horária para cada uma das matérias de 10 horas aula, com exceção de Bibliologia 2, que é o Antigo Testamento, que são muitos livros, são 39 livros, então tem um pouquinho mais. Né? E nós temos aí Bibliologia 3, também são 10 horas aula. Então, se a gente olhar os total de dias letivos, se fôssemos para falar, olha, em 6 dias nós terminamos Introdução à Teologia, em 6 dias terminamos Bibliologia 1, em 8 dias terminamos, né, a Bibliologia 2, em 6 dias terminamos aí a Bibliologia 3. Fazendo 2 horas por dia. Então não é um tempo muito grande, tá certo? Quando a gente pega o segundo módulo, ele vai falar de hermenêutica. Hermenêutica é como é que eu interpreto as Escrituras. Porque muitas vezes eu leio um texto e eu preciso entender as regras de interpretação, porque se eu interpretar errado, a minha base teológica está errada. E aí, né, você fazer uma interpretação errada é um passo para você entrar ou praticar uma heresia. Porque a gente, às vezes, as pessoas interpretam errado. Então nós vamos estudar hermenêutica, teontologia, que é o estudo acerca das coisas de Deus, cristologia, o estudo acerca da pessoa de Cristo, paracletologia, o estudo acerca da pessoa do Espírito Santo. E tem uma carga horária, 10 horas aula, 10 horas aulas e 12 horas aulas. E segue essa mesma sequência. O terceiro módulo, ele também tem um período de duração em média de 6 meses. Nós já estudamos angelologia nesse módulo. Por exemplo, e fizemos uma pergunta para vocês. Como surgiu os anjos maus? Se não havia quem os tentasse. Se não havia pecado. Como é que surgiram os anjos ruins? O que levou eles a se tornarem ruins? Qual foi a origem deles? Então a gente precisa entender tudo que a Bíblia nos diz acerca da doutrina dos anjos. Né? E aí a gente vai entender, por exemplo, quando a gente pega algumas versões da Bíblia, você vai olhar em algumas versões da Bíblia, vai estar a palavra anjo do Senhor com letra maiúscula.
E algumas vezes você vai achar anjo do Senhor com letra minúscula. E isso tem uma diferença muito grande. E eu preciso saber. Porque se aparecer anjo do Senhor com letra maiúscula, eu estou falando a respeito da pessoa de Cristo. A manifestação teofânica da pessoa de Cristo naquele momento. Quando Abraão, quando os 3 anjos vêm visitar Abraão, os 3 homens, e um deles é o anjo do Senhor. Os outros 2 são anjos também. Mas um é o anjo do Senhor. É o próprio Cristo em pessoa, uma manifestação teofânica visitando Abraão. Eu preciso saber. E isso a gente vai aprender em angelologia. Tá? A martiologia, que é a doutrina do pecado. Da onde surgiu o pecado? Como ele surgiu? Por que eu herdei do pecado adâmico? Nem conheci Adão. O que tem a ver com ele? Nem da minha família. Como é que o pecado dele se transfere para mim? Mas Cristo já não perdoou, então por que transfere? Então eu preciso entender. E isso é explicado, e outras coisas mais, na doutrina da amartiologia. Salvação, soteriologia, é outra doutrina que se fala muitas coisas, tem diversos entendimentos. E aí é bom a gente deixar claro. O curso, ele é interdenominacional. Eu sou pastor da Igreja Assembleia de Deus, o pastor Eduardo é pastor do Projeto 100, tem outros pastores também nos acompanhando, os irmãos têm de irmãos diversas igrejas, então não é uma denominação, nós todos somos cristãos, somos servos do Senhor. E como servos do Senhor, todos nós usamos a Bíblia e vamos aprender a palavra do Senhor. E o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque tem um detalhe importante. Muitas vezes, na Bíblia, há entendimentos divergentes, entendimentos teológicos divergentes acerca de um determinado assunto, de uma determinada posição. Então, por exemplo, quando nós estamos falando a respeito de soteriologia, quando nós estudarmos a doutrina da salvação, entre outros assuntos que se tem, nós vamos entender e vamos estudar como pensam os calvinistas. Qual é a forma de argumentação que eles alegam? Então, para que eu possa entender exatamente a teologia, eu preciso entender a linha de pensamento de cada segmento. Então, nós vamos explicar quais são os fundamentos de um determinado entendimento teológico de uma linha calvinista. Quais são os argumentos que eles utilizam a favor? Quais são os argumentos que refutam esse pensamento? Por que esse pensamento talvez não seja adequado? Aí vamos também ver a outra linha, por exemplo, a linha arminianista. Isso é a linha, segue mais a linha do pentecostalismo. Quais são os argumentos a favor da linha arminianista? Quais são os argumentos contra? Porque um dia, se você for questionado, você sabe exatamente o assunto, tem a visão dos 2 lados. E quem vai tirar a conclusão é você. Eu não tenho aqui o dever ou a obrigação de impor a você qual é a conclusão que você deve chegar. Eu tenho a minha. Eu estudei, avaliei os argumentos a favor, os argumentos contra, eu entendo que a posição mais correta é essa. Quando nós tratarmos, por exemplo, no 4º módulo de escatologia, quando tratarmos a respeito do período tribulacional, lá nós temos entendimento, por exemplo, acerca de... Tem pessoas que acham, são chamados pré-tribulacionistas, a igreja não passa pela tribulação. Tem outro entendimento, outra corrente que diz que eles são midi-tribulacionistas ou meso-tribulacionistas, a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. Tem outro entendimento que diz que a igreja é pós-tribulacionista, ela passa pela tribulação. Qual é o entendimento certo? Então nós precisamos conhecer cada ponto, cada argumento, para poder exatamente ter a dimensão e a compreensão da matéria. Inclusive, quando nós falamos em escatologia, se vocês observarem aqui, são 30 horas só de aula. São 15 dias. E ainda assim, a gente vai trabalhar de uma maneira
superficial. Não rasa. Dá para a gente ter uma boa ideia a respeito do assunto escatológico, porque ele é muito profundo para entendermos, por exemplo, algumas igrejas estão na sua escola dominical, estão tratando, terminando aí o livro de Ezequiel. Para entendermos as profecias de Ezequiel, nós precisamos entender a escatologia. Na escatologia precisa se conhecer o conjunto de doutrinas escatológicas. Eu preciso saber o estado dos mortos, eu preciso saber, né, o que é o Hades, o que é o Gena. Eu preciso conhecer essa dimensão, eu preciso conhecer na escatologia, né, as alianças incondicionais e eternas que foram feitas. E assim por diante, muitos assuntos são tratados. Por exemplo, quando nós falamos em soteriologia, muita gente ouve falar muitas vezes assim, porque o sangue de Cristo salva. Não. O sangue de Cristo não salva. A morte de Cristo é que nos salvou. O sangue justifica os nossos pecados. Bom, são coisas diferentes. Que a gente só vai aprender à medida em que nós formos estudando. E o último módulo, que é o módulo 5, também 6 meses, vamos aprender um pouquinho da história da igreja, como é que se desenvolveu a história, como é que a igreja se desenvolve num período de praticamente 2000 anos. Qual é a história? Aqui a gente vai ver algo interessante. Você ouve falar muito de Paulo, não ouve? Sim ou não? Sim. Ouve falar de Paulo, pregou aos gentios. Você vai ouvir falar de Pedro, que trabalha a igreja de Roma. E os outros apóstolos? E os outros discípulos não fizeram nada, foram para casa? Não foram pregar por aí? Sim, foram. E aqui na história porque fala assim, né, o orvalho de Hermon. Já ouviram esse termo? A geografia bíblica, a própria formação, a geografia bíblica, ela fala da formação do povo. Por exemplo, quando a Bíblia diz assim, e levantou-se um faraó que não conhecia um período em que no Egito Antigo, o Alto Egito e o Baixo Egito estavam em guerra. E o Baixo Egito, que era a parte que José estava, foi dominado pelo Alto Egito. E quando eles foram dominados pelo Alto Egito, surge então agora um camarada, que o título é Faraó, que não conhecia a José, e começa a escravizar o povo de Israel. Então a gente precisa entender o que é que está acontecendo, qual é o contexto social, qual é o contexto histórico, qual é o contexto geográfico, para a gente se situar no tempo e no espaço. Tá? E a última que nós temos aí é homilética. Homilética é a arte de pregar. Pastor, eu não vou pregar. Existe uma frase de Agostinho, ou Santo Agostinho, como costuma dizer. Ele dizia o seguinte: pregue o evangelho em todo tempo. E se preciso for, use palavras. Nós somos pregadores do evangelho, por natureza. O seu vizinho olha para você e fala assim: aquela mulher é uma mulher de Deus. Aquele homem é um homem de Deus. Em compensação, tem uns vizinhos que olham e falam: se for para ser crente igual ele, eu prefiro ficar desviado mesmo. Então, a homilética é a arte de pregar.
E como Agostinho diz, se preciso for use palavras, eu preciso saber usar essas palavras. E é isso que a Unilética vai nos ensinar, certo? Então o curso tem um total de 216 horas, aula direta, mais 38 horas de avaliação. Então, se for somar os dias letivos, nós ficamos 2 horas em sala de aula, são um total de 127 dias. Mas há 30 meses, porque nós dividimos isso por semanas. Bom, falando da estrutura do curso, vamos falar um pouquinho das normas gerais, de como é que vai funcionar esse curso, como isso vai ser trabalhado. Primeira coisa, o curso é totalmente gratuito. O curso não tem custo nenhum. Você não tem custo de taxa de matrícula, você não tem custo de taxa de inscrição, você não tem custo nem de material didático. Material didático eu vou mandar, a coordenação, vai mandar via PDF para vocês, e aqueles irmãos que quiserem imprimir, podem imprimir, encadernar e ter o seu material. Aqueles que falam, não, pastor, eu não quero imprimir, vou salvar no meu notebook, eu não quero imprimir, vou salvar no meu celular, baixa lá o aplicativo do PDF, e você tem a apostila no seu celular, você tem a apostila no seu tablet, no seu notebook, enfim, aonde você achar mais conveniente. Mas o material didático também é totalmente gratuito. Então você não tem custo nenhum relativo a esse curso. Tá? Esse curso está sendo desenvolvido em 2 modalidades. A primeira modalidade é presencial, para os que estão aqui conosco. Nós estamos na rua Cândido Salles, né? Cândido Salles, 720, aqui no Presidente Dutra, 726, perdão, aqui no Jardim Presidente Dutra. Então, aqueles que moram por aqui e querem estar presencialmente, terão essa possibilidade. E também tem a parte online. Então, tem uma turma presencial, que são vocês, e tem a turma online. A turma online é aqueles que estão à distância e querem fazer o curso, então poderão estar acompanhando as aulas que estarão sendo ministradas. O curso ele se destina a 3 grupos de pessoas. E aí eu queria que vocês prestassem bem atenção. Por quê? Para você ver o qual se adequa melhor para você. Por quê? Porque para cada característica tem vou dizer um desfecho diferente, mas tem uma situação um pouco diferente, algumas responsabilidades diferentes. Então ele se destina exatamente a 3 grupos. O primeiro grupo é aquele que ele quer, aquele grupo, aquelas pessoas que querem fazer o curso por completo. Pastor, eu quero fazer os 30 meses, eu quero fazer o curso completo de teologia. Beleza. Então, essas pessoas, elas, por fazer o curso completo, no final, com a aprovação, elas têm direito a um certificado, emitir um certificado, registrar, reconhecer firma da assinatura desse certificado, vem com a carga horária, vem com as notas de cada matéria que você concluiu o curso, né? Então vem tudo devidamente regulamentado. Tem um segundo grupo, que é aquele que fala, pastor, eu não quero fazer o curso todo, eu quero apenas alguns módulos. Eu vi lá, naqueles 5 módulos, eu quero alguns módulos. Ótimo, então, essa pessoa também ela vai ter que ter uma frequência mínima, a gente vai ver a respeito da frequência, para que ela possa ter o certificado do módulo. Quem vai fazer o curso todo, não precisa ter um certificado do módulo, porque vai estar no curso todo. Já vai ter um único certificado. Quem for fazer por módulo, aí pode ter um certificado por módulo. E o terceiro grupo pode ser aquelas pessoas que falam assim, pastor, não quero nem fazer o curso todo, também não quero nem fazer por módulo. Eu quero apenas fazer, conhecer algumas matérias, estudar algumas matérias. Então, fica livre também para a pessoa poder falar só algumas matérias. Tá, já? Só que essas pessoas não terão um certificado nem do módulo e nem do curso todo. Tá? Então, fica livre dessa forma para você poder escolher. Não quero fazer o curso todo, você viu a grade de matérias que vão ser tratadas, e eu acho que pode ser bastante interessante. Então, como nós falamos, o curso está presencialmente localizado na Rua Cândido Salles, aqui no Jardim Presidente Dutra, em Guarulhos. Então, aqueles que estão próximos poderão participar. Que horário vai funcionar? Aí eu queria chegar a um ponto com vocês, porque eu marquei todas as quartas-feiras, então isso é ponto pacífico, será as quartas-feiras. Porém, eu coloquei o horário inicial das 19h30 até as 21h30. São 2 horas. Se começarmos às 20, terminaremos às 22.
Se começamos às 19h30, terminamos às 21h30. Penso eu que 19h30 é mais adequado, né? Só não sei se todos têm a disponibilidade, principalmente os presenciais, porque online fica mais fácil, mas os presenciais se conseguem chegar às 19h30. Por quê? Porque uma vez marcado às 19h30, eu não tenho como ficar segurando. Nós temos muita matéria para ver. Tem bastante coisa para a gente estudar. E meia hora faz diferença. Se os irmãos falarem assim, pastor, não tem problema nenhum a gente começar às 20 e terminar às 22. Lá no outro era assim, né, pastor Eduardo? É, pastor Eduardo? No outro a gente começava às 20 e terminava às 22. É isso. Vocês vão falar e achar que não é tarde para sair 22 horas daqui, a gente faz das 20 às 22. Aqueles que estão online, fica mais fácil, porque estão nas suas casas, enfim, está mais acomodado. Eu penso naqueles que estão presencialmente, para de repente sair 22 horas daqui se é tarde. Então, pastor Eduardo, como é o pastor de vocês, depois ele acerta esse detalhe, para a gente ver se de repente, olha, eu preciso chegar no trabalho, até chegar, né, até comigo do marido, até ajeitar alguma coisa, principalmente as irmãs, né, as esposas que têm dupla jornada, o negócio fica mais apertado. Tá? Então a gente vai deixar essa abertura e a gente volta a falar através da coordenação, através do grupo, se efetivamente será das 20 às 22 ou das 19h30 às 21h30. Tá bom? E o que é importante? Que todos os que vão participar, não importa a modalidade, não importa se você vai fazer o curso todo, alguns módulos ou apenas matérias livres, mas todos têm que estar no grupo do WhatsApp. Por quê? Esse grupo é por onde nós vamos colocar os links. É por esse grupo que nós vamos mandar o material didático. É por isso que nós vamos avisar. Então, o grupo, ele tem essa finalidade específica. Aí alguém pode falar, pastor, eu detesto estar em grupo, por quê? O problema do grupo é o seguinte, todo mundo manda mensagem de bom dia, aí daqui a pouco um manda um louvor, daqui a pouco um manda uma piada. Não, esse grupo ele está limitado apenas aos administradores. Então ninguém consegue mandar bom dia para o grupo todo ou qualquer tipo de informação. Se porventura o aluno ele precisar conversar com a coordenação, ele vai lá no grupo, ele tem o telefone, o privado, ou meu, ou do pastor Eduardo Cruvel, ou da pastora Ana, e aí ele pode mandar mensagem no privado, né? E aí a gente depois responde para esse aluno que vai interessar. Então o grupo não vai atrapalhar a sua vida pessoal. Ele pode dar no seu trabalho e não vai ficar enchendo de mensagens lá, a ponto de deixar você irritado ou atrapalhar a sua vida. Tá? Então é importante isso. Duração do curso. Quando nós falamos em duração do curso, então nós já falamos que o curso ele tem uma duração, né, de 30 meses, então são aí praticamente 2 anos e meio. O módulo ele tem uma duração média de 6 meses. E o início? O início desse curso ele está previsto para 4 de janeiro de 2023. Ou seja, passou as festas de ano, você tem mais aí uns 2, 3 dias, e aí a gente começa o curso. É a primeira quarta-feira, logo na primeira semana do ano. Tá? E o curso termina no dia 25 de junho de 2025. Tá? Dentro desse período, de 2023 a 2025, nós temos 2 recessos escolares. Pastor, não tem férias de julho? Não. E recesso escolar tem 2. Esses 2 recessos escolares estão previstos no fim de cada ano. O primeiro é de dezembro, do dia 21 de dezembro do ano que vem, de 2023, até 2 de janeiro. E o outro do dia 19 de dezembro de 2024 até 7 de janeiro de 2025. Então são esses 2 recessos que se tem pelas festas do período final do ano. E está previsto também uma formatura. Ou seja, aí a gente vai reunir todos os alunos, aqueles que estiveram no presencial, aqueles que estiveram no online, a gente vai marcar uma data, provavelmente essa data fica estabelecida essa data, ou né, a gente vai ver dentro dessa semana, no dia 1 de julho, para fazer a formatura. Então, a formatura é algo bastante simbólico, mas é muito bacana, muito bonito. A última que nós fizemos, pastora Ana, foi muito legal, tem bastante foto aí, valeu a pena. Tá? Direito à beca. Direito à beca e tudo, o negócio foi direito a canudo, beca, diploma, isso, né? Foi um negócio assim bastante interessante, tá?
tem de aula, qual é a hora de avaliação, qual é a aula total. Nós temos 38 horas aulas de avaliação. Por quê? Depois que se termina a apostila, existe um questionário. Normalmente esse questionário é um questionário de avaliação e ele é então passado para o pessoal da turma online. Então o pessoal da turma online vai preencher esse questionário, a gente vai falar das avaliações, e pode ser que eu também utilize para a turma presencial. Ou eu posso fazer outras questões diferentes para a turma presencial. Então, para cada disciplina, existe em média uma carga horária de 2 horas aula por disciplina. Então, a gente tem 38 horas aula, com exceção de escatologia, que são 4 horas de avaliação. Tudo bem? Quando a gente fala de carga horária de aulas propriamente ditas, são 216 horas aula. Se você pegar um curso básico em teologia, a média de hora-aula que você tem não chega a 190. Em média, 180, 160. Então, nós temos uma carga extensa. Por quê? Porque o objetivo, não é simplesmente passar para vocês uma coisa por cima, que vocês não tenham entendimento ou profundidade. A ideia é que vocês tenham base, conhecimento e uma certa profundidade, pelo menos para poder entender. Por quê? Porque muitas vezes eu ouvi falar a respeito de curso básico. E depois do curso básico tem o curso médio. E depois tem o avançado, o bacharel. Só que quando você fala que algo é básico, como é que você chega no médio e você muda para outra matéria? Se eu der, por exemplo, um curso básico de tudo para vocês a respeito, por exemplo, da salvação, sobre ecologia ou gamatologia, doutrina do pecado. Quando vocês forem fazer o médio, que é o que acontece muito aí fora, infelizmente, isso é verdade, já tem aula, muitas aulas aí fora, eu já percebi. Quando você vai fazer o médio, se você fez o básico, não foi em profundidade, foi básico, quando você faz o médio, o que acontece? Voltou a aprofundar aquela matéria? Não, nunca mais volta. Na matéria você já aprendeu, mas aprendeu o básico. Foi muito simplório, não foi estudado com profundidade. Então não é básico. Então eu preferi optar por um curso básico, mas que tenha um conteúdo com uma certa profundidade, em que você realmente aprenda. É um básico, mas vamos dizer, um básico robusto, um básico que vale a pena. Porque quando você for partir para o curso médio, essa matéria que você já aprendeu no básico, você não vai precisar reaprendê-la, ou complementá-la, porque você tem toda ela disponível no que trata acerca da criação. Tá? Então, por isso que essa carga horária é um pouco mais ampliada do que em cursos normais que vocês veem por aí. Então, isso faz um total de horas-aulas de 254 horas. Então, é um curso que, se você for somar a quantidade de hora-aula nos cursos total que você tem aí, você vai chegar a 160, no máximo 180. Então, essa diferença, ela é bastante considerável. Quando nós fazemos o curso, e você está dentro desse aspecto de você querer participar, a fim de conseguir fazer o curso todo, 30 vezes, curso completo, ou apenas um módulo, existe uma questão da frequência que é exigida. Então, eu sou bastante exigente com isso. Por quê? Porque nós precisamos, primeiramente, ter disciplina. E disciplina que eu digo é persistência. Então, a frequência ela é extremamente importante, inclusive para a turma online. Por quê? O pastor Eduardo, que vai ficar na parte aí do computador, do notebook, da plataforma, ele vai acompanhar todos os alunos online que estão presentes. Então, naqueles que assim, ligou a câmera e depois desligou e sumiu. Ou aquele que entrou só, saiu 10 minutos, saiu e sumiu. Não, ele vai ter que ficar do início ao fim da aula. Porque a minha obrigação como professor é ensinar para vocês. A gente se desdobra para passar o conhecimento.
E a nossa obrigação como aluno é aprender. Então, assim, é importante que o aluno esteja aqui. Por quê? Aquele que vai querer participar, os alunos que desejam o certificado do curso completo, eles têm que ter pelo menos uma frequência mínima de 75% dessa carga horária. Então ele tem que comparecer. Eventualmente vai ter uma falta, um problema, alguma coisa, às vezes um impedimento, sim. Mas ele tem que se esforçar para estar aqui. Ah, hoje eu estou cansado e hoje eu não vou. É um direito seu. Porém, entenda, a obrigação nossa, se eu quero o certificado, eu tenho que me esforçar para poder alcançar. Tá? Isso é uma coisa que a gente exige. Se o aluno, porventura, ele deseja o certificado do módulo, também ele tem que ter aí uma frequência mínima de 75% daquele módulo, que normalmente dá em torno de 34 horas aula. Agora, eu não desejo nenhum certificado, né? Os alunos que não desejam certificado, eles não têm exigência mínima. Ah, então eu vou nessa daí, mas veja que você não tem nem compromisso com você. Bom, o maior desafio que eu vejo é quando você fala assim, não, eu quero aprender. Ah, eu quero só aprender algumas coisas. Não, eu quero aprender tudo. Às vezes, pode ser, porventura, você talvez não vá poder vir naquele dia. Tudo bem, a gente vai entender. Mas a gente tem que se esforçar para estar na aula. Sistema de avaliação, como é que vão funcionar as provas? Isso é uma coisa que, às vezes, já deve ter surgido comentário, se a pastora Ana comentou, se o pastor Eduardo comentou, falou, olha, o pastor Neto, pense, é terrível a prova, terrível. A prova não é terrível. 3 dias para responder a prova. A prova não é terrível. A prova não é terrível. Mas, gente, entenda. E aí, eu digo para todos nós, os amigos que estão, né, do outro lado, nas plataformas virtuais, os que estão aqui. O povo evangélico é o povo que menos lê a Bíblia. E nós temos... É o povo que menos lê a Bíblia. Não é isso, Luiz? É o povo que menos lê. Tá? Vamos ser francos conosco. E aí o que acontece? Se eu falasse, eu vou dar uma apostila. Eu falava para ele, falava para o pastor Eduardo, falava para o pastor Ana, até para Tavares. Falei assim, ó, eu dou uma apostila e eu tenho certeza que vocês não vão ler. Tenho certeza que vocês não vão ler. Então, eu vou fazer vocês lerem na prova. Quem ler antes, quando chegar na prova, ele já vai saber onde está a resposta da questão. Porque a resposta é simples. Só que a resposta não é em uma linha. Você vai ter que escrever. Todo mundo sentava do meu lado, né, pastor? Entendeu? Por quê? Quando, para você escrever, o que acontece para você escrever? Você vai ter que ler. Quando você lê, você atingiu o objetivo que eu queria, você aprendeu. Pronto. Então, é uma forma, e aí a gente vai ver, porque as respostas, todas elas, seja para a turma que está presencial, ou seja para a turma que está online, a turma online vai preencher o questionário, né, que está no final de cada matéria. Só que esse questionário é preenchido manualmente, é à mão, não é Ctrl+C, Ctrl+V. Eu fiz 3 cursos de teologia. Em dois cursos que eu fiz, era só você copiar a resposta, Ctrl+C, e colar, Ctrl+V, programador. Já está o suficiente. Isso não é aprender. Aí, como era um camarada chato, a Rose, minha esposa, né, ela falava, eu pegava e fazia, eu escrevia. Eu copiava a questão e começava a escrever a resposta à mão. Aí eu pegava folhas de almaço. Por quê? Ah, você quer... Não, porque cada vez que eu ia escrever, eu tinha que ler. E ao ler, eu aprendia. Já tinha lido a apostila, mas tinha que ler de novo. Então, as avaliações, elas serão preenchidas por escrito. E aí a turma online, depois de preencher por escrito o questionário, né, eles vão fotografar ou escanear, e aí de acordo com a disponibilidade, e envia para a coordenação. Aí envia
para o privado do pastor Eduardo Covel, ou envio para o meu, da pastora Ana, e aí eu vou fazer a correção. Mas detalhe, né? Antes de falar do detalhe, as turmas presenciais. Então nós estaremos aqui, nós vamos pôr, como fizemos a outra vez, pastor Eduardo, põe uma mesa grande, cabe 15 de um lado, 15 do outro, pode sentar todo mundo, um do lado do outro, pode conversar, pode pedir, o que você acha? Como é que é a resposta? O que você pensa? Fica à vontade, pode consultar o que você quiser. Mas você vai ter que escrever. Tá? Por quê? Porque eu leio tudo. Simples. Eu leio todas as linhas. Não fica uma linha assim. Até as Bíblias me corrigem. E aí algumas coisas de ortografia, mas eu não desconto ponto por ortografia. Eu não desconto ponto por ortografia. Mas eu leio tudo. Então, mais ou menos assim, é pegar a apostila, ler, a resposta está na apostila. Praticamente você vai transcrever. Mas eu tenho certeza que você vai aprender. Com o conteúdo que você aprende aqui. Sai aula, você aprende na aula. E mais com o conteúdo que você replica, escreve novamente na prova. Com certeza você sai conhecendo bem a matéria. Tá? Então, para quem estiver aqui, nós teremos essas provas tão presenciais aqui. E nessa prova, como eu falei, é permitido consulta a livros, a coleta, a apostila, a internet. Pode consultar a CIA, a NASA, o FBI. Fica à vontade. Só um detalhe. Pastor, onde está a resposta? Eu também não faço. E pense, não é por maldade, mas eu vou falar o que eu falava, às vezes a pessoa fala assim, você deve ser radical, mas eu vou falar o que eu falava para o pastor Eduardo, para a pastora Ana, Tavares, eu falava no curso. Eu não faço prova para ninguém tirar 10. O objetivo não é. Então, para você tirar 10, você vai ter que fazer a prova muito bem. A questão é simples, mas você vai ter que responder ela de forma completa. E responder ela de forma completa dá trabalho. O pessoal colando, copiando, se ajudando, era um ou outro que tirava um 10 em cada matéria. Então, mas isso força, não é por maldade, força que você aprenda. Isso não é razão para você desestimular. Ah, não, pelo contrário. Tá? Pelo contrário. É razão para você sempre se esforçar para aprender. Entender? E quando eu corrijo, eu falo assim, olha, faltou tal coisa para tirar um 10. Você não abordou, eu coloco lá, você não abordou isso, você não abordou isso, você não abordou aquilo. Se você abordar, pronto, não tem problema nenhum. Mas agora é simples, a média para se passar é 6. Qual é a média para passar, para ter aprovação é 6, e aí é uma nota muito fácil de se tirar, tá bom? Pastor, naquela lá o senhor deu trabalho para o pessoal que ia repor alguma coisa, prova. Sim. Tirou a nota mínima, continua aí? Isso. Para aqueles que, de repente, tiverem problemas de frequência, por exemplo. Poxa, pastor, eu estou com problema de frequência por causa do meu trabalho, estou tentando me ajustar, mas teve alguns compromissos e eu estou com problema de frequência. A gente tem uma forma de a gente tentar compensar isso com alguns trabalhos escolares extra. Tá certo? Por quê? Entenda. Se você naquele dia não participou da aula, você não tem aquele conteúdo. Concorda? Sim ou não? Você não aprendeu. Então você tem um conteúdo a menos. Se você tem um conteúdo a menos, você tem que compensar essa perda de conteúdo através de um trabalho. Então, se porventura alguém não está participando, mas aí no meio do curso tem um problema, ele está com uma certa dificuldade e não vai conseguir completar o mínimo de carga horária. Pastor, estamos assim, a gente põe um trabalho complementar, nada também difícil, nada impossível, não. Né? O objetivo não é esse, mas para que você possa completar aquela carga horária e seguir adiante e ter a conclusão do seu curso e a aprovação sem problema nenhum. Tá bom? Tem que tirar nota um pouco abaixo de 6, quase não tem lá, acho que não tem ninguém no último curso, todos tiraram. Né? Mas se porventura, eu acho que teve uma vez só, né? E aí, mas a gente passa um trabalho também, a pessoa faz o trabalho e completa essa carga horária. E Como é? Esse
caso eu viaje, eu posso entrar no online? Pode entrar no online. Não tem problema nenhum. Foi embora. Pode. Se foi embora, né? Pode, de repente mudou, foi para outro. O presencial, entende? O presencial, ele é porque a gente está aqui. O legal do presencial é que a gente consegue interagir, né, de uma maneira mais direta, mais forte, mais pessoal. A gente consegue ter bastante dúvida. O curso presencial que a gente teve foi muito interessante por isso, porque você está lá diretamente, você consegue tirar algumas dúvidas que às vezes no vídeo virtual, às vezes não consegue, ou fica acanhado, enfim, o presencial tem essa diferença. Mas de repente você não consegue vir naquele dia, poxa vida, eu estou em outro lugar, não vou chegar a tempo. Pode entrar no celular e posso assistir a aula, hoje eu estou no virtual aqui. Beleza, o controle de frequência que eu vou mostrar, o pastor Hilário Velho já lança a presença e não tem problema nenhum. Tá? E lembrando, quando o pastor ele for dar usar para que vocês possam fazer os trabalhos, vocês conseguem assistir as aulas, que todas vai estar no meu canal no YouTube, tá bom? A gente vai salvar o módulo, hashtag aula, um exemplo, escatologia 01 e sucessivamente. Então vocês vão ter todas as aulas gravadas disponíveis para que vocês possam consultar a qualquer momento. Inscrição, como é que eu faço a inscrição, pastor? Bom, as inscrições já serão feitas através das fichas de inscrição. Então o pastor ele vai disponibilizar depois no grupo a ficha de inscrição. A ficha tem mais dados que isso, a gente vai ver depois ali, eu vou entrar onde está a parte da ficha, um pouquinho maior, né? Mas esse é o dado dos principais que nós precisamos das fichas. Então, preciso do nome completo, data de nascimento, natural de, porque às vezes as pessoas têm que... Ah, tá. Então tem alguns irmãos até que já preencheram. Então tem o nome completo, data de nascimento, da onde nasceu, natural de qual cidade, de qual estado, né? Sexo masculino ou feminino, outros, não, só masculino ou feminino. Idade, né? Idade, tá? RG, então de repente RG, CPF, endereço. Por que eu preciso desses dados? Para lançar no diploma. Então, para lançar no certificado, diploma não, certificado, para lançar no certificado de conclusão do curso ou do módulo, eu preciso desses dados aqui. Tá? Então, endereço, nome completo, sexo, bairro, cidade, estado, e-mail. E-mail é importante porque a gente pode se corresponder com vocês por e-mail, muitas vezes mandar um complemento, mandar alguma coisa, algum material por e-mail, e o telefone celular ou residencial daqueles que estiverem. Então, você vai estar disponibilizando para aqueles que estão online, para os que estão online. Vocês podem preencher a ficha. Se vocês quiserem digitalizar o PDF, podem também, não tem problema. Se quiserem preencher cada ficha, a prova não, a prova é só o manuscrito. Se quiserem preencher a prova e enviar para nós, para a coordenação também, fica à vontade. Tá? Importante, enviar essa ficha até o início de janeiro. Pastor, eu não consigo enviar no início, eu estou tão atarefado, vou estar viajando, só volto na metade de janeiro, mas eu já queria participar, assistindo as aulas, né, pelo celular. Posso participar? Pode participar, não tem problema nenhum. Depois você manda a ficha, não tem problema nenhum. Bom, você está assistindo as aulas. E como é que essas aulas serão controladas a presença do aluno? Então aqui nós temos um modelo do registro escolar do aluno. Tá? Então eles têm uma planilha Excel, tem o aluno lá, o fulano, o ciclano e o beltrano. Cada vez que ele vier, já tem as datas do curso. Por exemplo, na geral, introdução à teologia, dia de janeiro, dia 11, dia 18, dia 25, dia 1º de fevereiro, biologia, dia 8 de fevereiro, dia 15, 22, dia 1 de março, 8 de março, e depois a prova. Enfim, conforme o aluno vai, né, a gente vai estar presente aqui, né, a relação de presença. O aluno vai presença, ou no caso que está online, a sua vai estar presente, você coloca lá a presença da fotografia. Se ele estiver presente, automaticamente fica azul. Se ele não tiver, a gente coloca a letra F e fica vermelho. Se fizer a prova, eu corrijo, transcrevo as notas e já aparecem as notas ali. Esse é o registro escolar e de notas que nós temos em cada aluno. Tá? Então, em cada módulo, são 4 matérias, aí nós temos o módulo 1, vai as 4 matérias, depois temos o módulo 2 e assim por diante. Então, o módulo 5 e todas essas matérias. Então, basicamente, o curso ele vai estar funcionando dessa
online que quer fazer alguma dúvida, fazer alguma pergunta, fica à vontade. Mas tem café durante o curso? Os professores tomam também, não tem problema nenhum. Não, vai ter sim. Ah, vai ter? Vai. Inclusive hoje vai cachorrinho, coisa assim. Aí, tá vendo? O pessoal presencial nesse caso, o pessoal presencial nesse caso não, e o pessoal online vai ter que tomar um café quando vocês estão mesmo. Hoje. Oi? Igual sexta, gente. Nada do outro. Então, se alguém tem alguma pergunta, alguém tem alguma dúvida, quer dar pra gente esse... Oi, Glória, sabe? Alguém tem dificuldade se tiver que sair daqui às 10 horas ao invés das 9h30? Então, nós vamos da turma online para entender essa alteração. Como alguns presenciais eles não têm como estar por causa do trabalho, estarem aqui às 7h30, eles conseguem chegar somente às 20, não conseguem chegar às 19h30. Então, vamos alterar isso. Então, nós vamos dar 20 às 22, todas as quartas-feiras. Para vocês, eu acho que não vai ficar tão difícil, né? Mas, às vezes, para vocês, não dá tempo para você chegar e assistir a sua aula. Então, Eduardo, se não for problema, a gente fica a partir das 20. No caso, se quiser rever algum vídeo de uma aula anterior, entra no YouTube, né? Vão estar todos os vídeos de todas as aulas que nós fizemos, depois eles serão gravados, eles já estão sendo gravados, eles serão postados no YouTube. Se de repente passou da aula, você acabou não fazendo a pergunta, e aí você foi ler a apostila e você ficou na dúvida, poxa vida, e agora, como é que eu faço? Queria tirar uma dúvida. Pode fazer contato com a gente, não tem problema nenhum. Era muito comum, tinha sempre uma pessoa, era muito comum no curso anterior, e olha, preste atenção, cadê a pastora Ana? Cadê a pastora Ana? Deixa eu ver um pouquinho. Era muito comum no curso anterior, alguns alunos, sempre, alguns alunos, né? Sempre, alguns alunos, né? Hein, pastora Ana? No curso anterior, tinha alguns alunos que sempre ficavam perguntando, sempre. Mais ou menos, de 5 dias na semana, ele fazia 7 dias de pergunta. Então, não tem problema nenhum, a gente responde. Quando não era, o pastor Eduardo ficava fazendo a pergunta, era a pastora Ana que ficava fazendo. Eu acho que eles combinaram. Eu perguntei mais Mas Até hoje, né, pastor? foi até hoje, né? Então assim, mas não tem problema nenhum. Faça a pergunta. Se eu tiver disponibilidade de responder na hora, eu respondo. Senão, assim que eu tiver disponibilidade, eu faço a resposta. Indico onde está a resposta, onde você pode pesquisar, onde você pode tirar dúvidas. E aí você consegue estar na sua dúvida. Certo? Alguém tem mais alguma pergunta? Você fica no privado ou vai ser feito no... Ela tem que ser feita no privado, de preferência. Ser feita no privado porque a minha ferramenta, o YouTube é mais o pastor Eduardo ali. Né? Então, no privado, assim, olha, quero chegar do pastor Demetrio. Entra no privado, pastor Demetrio, estou com dúvida nisso. Ah, não tem problema nenhum. Porque eu nem sempre vou no YouTube. E o horário que a gente está fazendo a pergunta para você? Qualquer horário. Qualquer hora? Qualquer horário. Meia-noite, como não tem. Sim, mas se eu tiver acordado, eu respondo. Às vezes eu estou acordado. Às vezes não. As minhas carnãs que você vai entender, Entendo tudo. Pode, porque eu não tenho muito estudo. pode, não precisa de tudo. Precisa-se só de dedicação. Nós tínhamos, a gente sabe, porque assim, a gente já faz bastante tempo que já está mais sala de aula. Então eu entendo. Fala assim, pastor, mas espera aí, já faz tempo, eu pelo menos já sei, já faz um bocado de tempo, né? Não novinho assim. E a gente perdeu muito desse taquejo de sala de aula. E aí, então, a gente entende a dificuldade. É por isso que a prova, muitas vezes, leva a pessoa para casa. Pastor, na semana que vem eu posso entregar? Pode. Pastor, traz aqui que a gente responde junto. Na prova. No dia. Mas depois, vamos lá. Porque o objetivo é a gente aprender. Poxa, pastor, mas eu tenho uma dificuldade para escrever, não tem problema. A gente senta, lê, conversa, eu vou conseguindo
dedicação do aluno, quando eu vejo o esforço e o empenho dele, a gente respeita as diferenças. Aqui não é algo que a gente está fazendo para que, olha, só o aluno espera que vai tirar 10. Não é isso. O objetivo é a gente aprender. O objetivo é a gente estudar. Então, fala assim, olha, eu respondo isso aqui. Ó, leu, li. Para mim, eu já dou por satisfeito. Agora só escreve. Porque a partir do momento que você leu, você cumpriu aquilo que para mim é essencial. Ler. Eu só aprendo se eu ler. Se eu não ler, não aprendo. Como é que eu vou pregar se eu não estudar? O Espírito Santo vai te fazer lembrar. Lembrar do que se eu não li? Lembrar do que se eu não estudei? Então, por isso que eu faço isso. Agora, tem gente que a gente aperta. É novo, né? Que o pastor Eduardo, a gente aperta. A gente aqui é muito aberto. A gente aperta. É porque faz né? Por exemplo, o Eduardo Tavares, Não, senhor. Eduardo Tavares, Jesus, a minha esposa, ela está assistindo, beijo, não. Né? A minha esposa, ela tem câimbra na mão de escrever. Ela fala, você é cruel. Eu falei que você quer escrever tudo na hora da prova, leva para casa. Aí lá em casa você escreve devagarzinho, sem pressa. Então assim, mas o objetivo da prova não é reprovar ninguém. É só fazer com que vocês estudem, leiam e aprendam. Esse é o objetivo do curso. Bom, mais alguma pergunta? Não sei se alguém tem uma mãozinha para lembrar. Pessoal online, pode tirar e fazer as perguntas. Pode me perguntar. Se eu não souber, eu peço ajuda para as classes. Júnior, Jussara, pode ser meu filho Maciel, Marli, vamos lá, Carlos Roberto, Sibeli, Paulo, vai lá, Paulo, você está carente, quer falar naquela hora? Alguém? Oi. Pode falar. Ah, tá certo. Bom, então, se ninguém tiver pergunta, a gente se encontra aqui na 4 de janeiro. Gente, e aí começa a estudar teologia. Como se tem que a teologia, ela foi distorcionada, surgiu no decorrer desses séculos da história da igreja, quando ela chegou a esse ponto que é hoje por disciplina. Qual foi o contexto que formaram a teologia histórica, a teologia aplicada, a teologia exegética, como é que ela foi se montando, como é que ela foi se estruturando no decorrer. Esse nível aí a gente vai matérias. E aí a gente vai entrar em biologia, também é bastante interessante, né? E tem muita coisa para a gente. Muito obrigado a vocês, que Deus abençoe. Vamos você que está na sua casa, né? E quem está aqui fica em pé, nós vamos orar. Quem está na sua casa também, vamos orar em oração. Vou pedir que o pastor esteja nos conduzindo em oração, depois ele encerra aí essa aula de hoje. Amém. Quero agradecer a todos que estão online. Tem mais, um pouco mais de 20 pessoas online. Deus abençoe vocês. Quantas pessoas? Umas 30, quase isso. Deus abençoe todos vocês. Espero que vocês não tenham medo. Pastor, tem amigo que está querendo entrar no segundo, no primeiro módulo. Tá bom? Manda ele vir, faz o curso certinho. Depois eu posso mandar comprar. Online, vai poder assistir tudo, vai participar de tudo, vai poder recuperar as aulas, tá bom? Tudo bem? Vamos orar?
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, eu te agradeço em nome, Pai. Obrigado pela vida do nosso Deus, Pai, pela vida da esposa, Senhor, que é seu lar, Senhor, onde está, Senhor, o seu esposo, permitindo que ele estivesse aí, Senhor, para nos abençoar com conhecimento que ele ganhou de gratuita, com muito esforço, com muita dedicação, dá o teu Espírito para com ele, Senhor, ele está compartilhando, não só comigo, mas com a igreja, Pai, com a tua igreja, com o teu povo, com os distantes, os perto, Senhor, continua, Senhor, abençoando cada um dos teus filhos, Pai, Senhor, aqueles que o Senhor precisa, Senhor, mudar o seu caráter, mudar o seu interior, aumentar a sua fé, porque a fé vem por ouvir e ouvir a santa palavra. Senhor, eu creio, meu Deus, até o término deste culto, Pai, nós podemos alcançar a vida, aonde essa, Senhor, possa ir pregar o Evangelho, que as pessoas possam entender, Senhor, através da vida dessa pessoa, que o Senhor é transforma, Pai, nós já recebemos, Senhor, o nosso galardão aqui na terra, porque é, Senhor, a alegria de saber que nós estamos fazendo discípulos do Senhor. É isso que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Da saúde, palma e voz de Jesus. Deus Pai, que a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo de Deus venham se beijar não só hoje para todos sempre. Amém. Se Deus é nós, o pleno Deus. Então vá com a paz